gente vai falar com Rafael Zanata, ele que é pesquisador em telecomunicações. Tudo bem? Tudo Seja bom, bem-vindo. Um assunto extremamente importante porque diz respeito a quase toda a população brasileira que hoje em dia usa internet fixa. Há pouco tempo atrás a gente ouviu uma discussão falando a respeito de franquias para a internet fixa, assim como já acontece na internet móvel, aquela que a gente usa no celular. Você contrata uma franquia X, vai usando ao longo do mês, quando aquele pacote de dados acaba, ou a sua internet é interrompida, ou diminuir a velocidade. A gente fica a pé o restante do mês, o que é super complicado. Começaram a falar sobre isso na internet que a gente usa também na nossa casa. Será que é legal? Vai acontecer mesmo? Vai ser um prejuízo grande para os brasileiros? A gente vai tentar entender esse assunto agora, não é, Rafael? É isso aí. Começou a dar nó na cabeça da gente, porque falaram sobre isso um tempo atrás, aí abafaram o caso, parou o assunto, tinha gente da Anatel jantando com o pessoal da operadora, foi um escândalo, uma coisa horrorosa, e a gente tinha ouvido falar que em 90 dias eles iam tomar uma resolução sobre isso. Em que pé essa história está hoje? Olha, está indefinido. Curioso que uma das primeiras vezes que nós falamos sobre isso foi aqui nesse programa. No comecinho de abril, quando a gente anunciou que era um plano das empresas colocar a franquia de dados, ter esse limite por mês. E depois teve uma grande polêmica, foram mais de 2 milhões de brasileiros que assinaram uma lista, uma petição. O IDEC entrou com uma ação civil pública contestando isso. A Anatel recuou e aí suspendeu no dia 22 de abril por tempo indeterminado. Depois, o que aconteceu? Ficou um ponto nebuloso, ninguém decidiu nada. E o IDEC cobrou uma audiência pública, uma consulta, para que a Anatel ouça os usuários. E é curioso porque o Senado Federal fez uma enquete perguntando para os brasileiros o que eles acham das franquias. Se eles concordam ou não, se eles acham que vai piorar. E aí? E foram 99% dos brasileiros que disseram que são contra a franquia de dados na internet fixa. Então, assim, a população já falou que não quer. A Anatel já sabe disso. Mas ao invés de ela regular e proibir, ela fica jogando esse jogo com as empresas. Então ela diz que vai, não vai e não decide. Então a gente está nesse ponto em que ela não decidiu e a previsão é que até o final do ano ela tem uma posição fixa sobre esse assunto. E é importante a gente perceber nesse caso também quanto a mobilização popular é importante contra uma decisão, né, que a gente não considera justa, que a gente não considera honesta, que vai trazer prejuízo para a gente, né? Esse é um dos maiores casos. Vai deixar a internet mais cara, isso é fato, não é? Sim. Porque o que acontece? Eles vão colocar uma franquia muito pequena. Suponha que seja 10 gigabytes. Para a população entender, 10 gigabytes significa que se você assistir 10 horas de uma aula online, você atinge a franquia. Então, para quem estuda online, para quem depende da internet para negócio... Vai acabar assim. Acaba rapidinho. E aí eles querem te oferecer um pacote adicional. Então você paga R$50 por mês, atinge a franquia em 2 semanas, aí eles te oferecem um pacote extra por mais R$30. Esse é o modelo de negócio deles. Então, obviamente, permitir a franquia significa que os planos ficarão mais caros para a internet fixa. Né? Isso é um problema, porque a internet fixa a gente não usa sozinho. Não. A internet fixa é um recurso que tem em casa. Você tem tua internet ligada por cabo, conectada num roteador Wi-Fi. Né? Você cria uma senha ou não. Que a gente usa, inclusive, para economizar o pacote de dados do celular. Exato. A gente liga o celular, a gente liga aquele aparelhinho que a gente assiste séries, que eu não posso falar o nome, enfim. Para tudo isso a gente está usando a internet, né? E você libera não só para os membros da sua família, mas para quem visita a tua casa. Claro. Se você vai receber alguém para tomar um café... Uma das primeiras perguntas que fazem hoje em dia, qual a senha? Exato. Então imagina o efeito disso. Se a franquia passa, o que vai acontecer? A pessoa vai falar assim, você tem a senha do Wi-Fi? Não, esqueci. Não tenho, esqueci. Ou tenho, mas vai criar uma situação bem chata. Então... Vai começar a tarifar o convidado, Exatamente, né? Que situação, gente, absurdo. Não dá, né? Vamos às perguntas do pessoal que tem bastante dúvida em cima desse assunto? Pode colocar na tela. A Rosana quer saber o seguinte, tem um plano de dados relativamente grande para a minha família, porém no último mês, em apenas 2 semanas, a internet parou de funcionar. A empresa alegou que eu atingi minha cota do mês. As empresas podem cortar o meu acesso à internet fixa? Quer dizer, isso já está acontecendo na prática? Isso é o que eles queriam fazer e não pode. Então, se isso acontecer, a pessoa tem que procurar a Anatel ou procurar um juizado e dizer, olha, cortaram a minha internet indevidamente. Porque hoje as empresas estão proibidas de desconectar a pessoa ou diminuir a velocidade quando ela atinge franquia. E mais importante ainda, se isso acontecer, a pessoa tem direito a reembolso, a ressarcimento da conta. Se você ficar sem internet por mais de 2 horas na sua casa, você já tem direito a ressarcimento. Então, não pode e a pessoa tem que procurar o juizado especial ou a Anatel para reivindicar esse direito. E além de ser arbitrário, além de ser um absurdo, a gente pode considerar essa norma um retrocesso? Porque a ideia é que a internet fique cada vez mais acessível a todas as camadas da população. E tem muita gente defendendo que esse modelo de franquias, ele vai deixar a internet muito mais acessível às pessoas que têm mais condições e as camadas mais baixas da população vão ter
muito menos acesso à internet, né? Sim, exatamente. A gente pode considerar um retrocesso, então. Não, é absurdo. E eles usam um argumento falso. Eles dizem o seguinte, olha, veja bem, a pessoa que usa pouco deveria pagar menos. Então, ter a franquia é justo, porque quem usa muito vai pagar mais. Vai pagar só pelo que usa. Mas isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. A gente fez uma pesquisa no IDEC Eu queria saber como é que é no restante do mundo. Existe esse esquema de franquias? Não existe nada problemático como no Brasil. Por que no Brasil é muito sério? Porque no Brasil você tem poucas empresas que controlam o mercado. Sim. São 4. Rola um cartel, praticamente. Praticamente um cartel. Todas elas querem colocar franquia. Os outros países que têm franquia de dados, pelo menos tem competição. Tá. Então a pessoa que não concorda com franquia, ela muda para um plano que não tem. No Brasil isso é impossível. Se a franquia passar, a pessoa vai ficar... Todas as empresas vão aplicar. Ela vai ficar encurralada. Ou ela contrata com franquia ou ela contrata com franquia. Né? Então, o primeiro ponto é esse, que a gente já identificou que é problemático. Tá. O segundo é que os países que disseram que iria ficar mais barato, o plano não ficou. Pelo contrário, a pessoa cada vez usa mais dados, porque vê aula online, compra online, vê muito streaming, que é vídeo, né? Atinge a franquia e aí passa a comprar um pacote adicional. Então, no fundo, o que está acontecendo é meio que uma guerra comercial. Claro. As empresas de telefonia e internet estão perdendo receita porque as pessoas não estão mais ligando para o telefone celular, não estão usando fixo, estão usando o WhatsApp. Hoje teve suspensão do WhatsApp do Judiciário Brasileiro. Já está suspenso? O cara começou o programa, não estava ainda. Está suspenso Voltou agora. Já? Ah, já voltou? Para o WhatsApp, para algumas localidades Eles do fazem Brasil. isso direto, né? E colocam o negócio e derruba, é uma coisa de louco, a gente fica Então, perdido. assim, o IDEC já tem certeza que vai tornar mais cara a internet e que não existem argumentos que justifiquem franquia de dados. Isso é só uma estratégia para aumentar o lucro dessas empresas, poucas empresas. E é uma estratégia que está vendo também que a internet está virando um modelo de negócio para muita gente. Eu fico imaginando as pessoas hoje, os youtubers, por exemplo, as pessoas que trabalham com games, vão gastar uma fábula de internet por mês. Né? Justamente os youtubers foram os primeiros a reagir contra as franquias. Imagina, gente. Vamos lá, mais perguntas? Obrigada, viu, Rosana? O Alberto quer saber o seguinte: quais serviços consomem mais dados? Tem como controlar o meu consumo? Tá aí uma pergunta muito interessante, porque a gente, quando contrata o pacote de dados no celular, a gente fica completamente vendido. Eu nunca recebi um descritivo sobre quantos dias eu precisei para usar aqueles dados, que se acabam em poucos dias, normalmente na primeira semana do mês, independente do tamanho do pacote. E a gente não tem como cobrar isso da operadora. E aí? Onde que eu gastei? Né? Por que você já interrompeu o meu serviço? Se eles tiverem, se de repente isso passar o que a gente não quer, vai ter como a gente controlar esse consumo? Eles vão ser transparentes nisso? Sim. Vamos responder em duas partes. Quais são os serviços que consomem mais dados? Serviços de mídia pesada, vídeo, por exemplo. Tá. Então, se você acessa o Facebook, rede social, fica rolando a barra, vendo os vídeos que aparecem toda hora, obviamente aquilo está consumindo, teoricamente, os seus dados. Você está usando recurso, pacote de dados na internet para acessar aquilo. Então, ler e-mail e ver site de notícias gasta bem menos. Então, tem diferença do tipo de material que você acessa. Tipo baixar vídeo e meme no WhatsApp também? Também gasta mais. Também gasta mais. Tudo que é intensivo em imagem, né, seja foto ou seja vídeo, gasta muito mais. Tá. Como controla o consumo? Duas formas. Primeiro, as empresas são obrigadas por lei a ter um espaço do consumidor que você acessa no site da sua empresa, supondo que seja net. Você vai entrar em net.com.br ou oi e vai ter lá espaço do consumidor. Você vai cadastrar a senha e usuário e lá tem que ter um descritivo da tua conta. Tá. Tanto que você usou. Isso é obrigatório. Tá. Então, pouca gente já sabe. Vale hoje. Isso já vale hoje. Tá, de é obrigado não por sabia. lei. Isso tanto para internet móvel, né, para o celular, quanto para o uso do dia a dia na Agora casa tem da uma gente. pergunta interessante que é a seguinte: a pessoa fala assim, tá, mas eu estou desconfiando do que está escrito aqui. A pessoa entra no espaço do consumidor, vê a descrição de dados e fala, não concordo, acho que está errado. Tem como você mensurar por conta própria. Tem um aplicativo para o computador chamado Meu Gerenciador de Dados, que você pode baixar, ele é fácil de instalar, e aí você roda um teste por uma semana. Ele vai controlar no seu computador tudo que você usou. Depois você pode comparar. Então é importante ter esse mecanismo de fazer as coisas por conta própria, entendeu? Entendi. Chama Meu Gerenciador de Dados. Se a pessoa confia na medição feita pela empresa, acessa o espaço do consumidor. Se ela está desconfiada, faz a medição por conta própria. Que seria uma prova dos 9, Isso, né? você pode que não é a contestar, empresa que exatamente. controla, dá para contestar dessa forma. Tá certo. Obrigada, Alberto.
Muito pertinente a pergunta dele. O Frederico quer saber, depois que comecei a contratar um plano de internet fixa para minha casa, comecei a monitorar através de sites a qualidade da minha internet. Por que nunca recebo a velocidade contratada? Tá aí uma outra coisa que faz com que a gente desconfie desses pacotes de dados, porque se a velocidade que a gente contrata já não é a mesma que chega pra gente, como é que a gente vai ter certeza que os dados que a gente está consumindo são aqueles mesmo, né? Exatamente. Por que acontece essa diferença? Bom, então vamos separar uma primeira confusão que as pessoas às vezes têm, que é velocidade com franquia. Tá, não, são duas coisas diferentes. São coisas diferentes. Tá. Quando você contrata a sua internet, geralmente você está pensando em velocidade. Você vai lá na loja e fala, queria uma internet rápida. Você quer clicar e abrir. Isso. Pronto. Aí o vendedor fala assim, olha, eu tenho essa aqui de 20 megabits, que é excelente, mas se você quiser muito mais, eu tenho uma de 50. Então ele está te dando uma velocidade de internet. Né? Isso mede por megabit. O pacote de dados que você consome na telefonia móvel, você mede por megabyte, que é uma medida diferente. Isso é uma confusão difícil, né? E as empresas não explicam isso para as pessoas. Tá. Porque um megabyte são 8 megabits, então é diferente a soma. Então a pessoa confunde, às vezes, um ou outro. Agora, com relação a por que eu contratei uma internet de 10 mega e quando eu vou lá controlar, eu percebo que eu estou recebendo 2 mega. Por que acontece isso? Porque a Anatel permite. A Anatel, que é a agência que deve regular o setor, diz que as empresas podem ofertar para o seu consumidor 40% só da velocidade que ele contratada. contrata. Faz todo sentido, né, gente? Como assim? Por que você vai ter tudo que você contratou? Não é uma coisa que você vai no supermercado, você enche o carrinho, você leva só um quarto para casa do carrinho que você encheu e pagou por ele. Exatamente. Isso é uma das coisas que a gente deveria mudar no Brasil. Claro. Ao invés de permitir franquia, a gente deveria não permitir a franquia e ainda exigir que a Anatel acabe com essa regulação para fazer com que as empresas entreguem o que elas prometem. Então, você não pode vender 10 e oferecer 4. Que a gente já se sente tão lesado, né? Que cada novidade nesse sentido que vem, a gente não tem como pensar que eles estão pensando no nosso bem-estar, né? Estão pensando no lucro que eles vão ter. Obrigada, Frederico. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? Acabei de mudar para uma nova casa e a empresa que me prestava serviços não atende na região. Vou ter que adquirir um plano novo? Quer dizer, está afirmando, vou ter que adquirir um plano novo. O que eu preciso observar? A Carolina quer saber. Bom, primeiro, você não tem como obrigar que todas as empresas ofereçam internet na sua casa. Isso é um problema, né? Então, você tem que se contentar com a única empresa que oferece, ou uma ou duas. Então, suponha que você tenha que contratar aquela empresa, é importante observar, primeiro, se o contrato te vincula por um período de tempo, por 12 meses. Ixi, se tiver isso, ela tem que pagar a multa, né? Por cima, ou se você pode... por não ter o serviço naquele lugar. Exatamente. Então, sempre é importante pedir que o seu contrato não tenha essa cláusula. Tá. Isso é opcional. Né? Imagino que pouquíssimas pessoas devem atentar para isso. Exato. A segunda é ver a velocidade. Se você é um usuário pesado, se você tem uma família grande e usa muitos vídeos, se tem um filho usando o Netflix, se você usa YouTube, essas aplicações, você precisa de uma internet rápida, mais que 10 mega, pelo menos. Porque você vai estar compartilhando a sua internet com várias pessoas. Tá. Né? Então é importante observar isso. A terceira ponto de observação é verificar se tem ou não franquia de dados, que essa é uma coisa nova no Brasil. Se eles estão colocando nos contratos esse limite que você vai usar por mês e que você, uma vez atingido, você vai ter que comprar um pacote adicional. Tá. Nós estamos instruindo as pessoas no IDEC a sempre perguntar se tem franquia e se o atendente disser, olha, tem a franquia tal, você dizer, olha, eu sou contra a franquia e eu quero que você registre, coloque no protocolo que eu não concordo com isso. Tá. Porque, por enquanto, a Anatel suspendeu. Mas não as empresas já estão vendendo franquia para internet fixa. Esse é o Mas problema. eu tenho a opção de comprar internet ilimitada ainda, se eu quiser. E mesmo depois da resolução, será que eles vão oferecer também esse serviço? Franquia ou internet ilimitada? Exato, porque essa é a nossa estratégia do IDEC. A gente está instruindo as pessoas a dizer, olha, sou contra a franquia, eu quero o número do protocolo dizendo que eu não concordei. Tá. Porque se a Anatel em dezembro dizer, ó, não pode franquia, a gente pega todos esses contratos que foram assinados em 2016 e cancela essas cláusulas. Tá. Para dizer, olha, a pessoa não concordou e depois a Anatel foi lá e proibiu. Entendeu? Então essa é uma forma da gente garantir que as pessoas não caiam num golpe, né, que a gente poderia chamar de golpe das franquias, que está sendo colocado no Brasil. E você tem argumento depois se quiser procurar os seus direitos, né? Exato. Como consumidor, claro. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver? A Renata. Essa mudança de internet me preocupa, pois dependo dela para fazer cursos que me ajudam na renda mensal. Como ficarão os cursos à distância nas universidades e outras instituições? Quanta gente está nessa mesma condição da Renata, né?
Essa é uma das coisas que mais nos surpreendeu no IDEC, que é o paradoxo das franquias, que é o seguinte: o Brasil tem investido em ensino à distância. Muita gente tem se capacitado em ambientes online. Então, você faz um cursinho online, uma pós-graduação, etc. A medida das empresas de querer implementar a franquia coloca todo esse plano de educação por água abaixo. Porque como é que você vai fazer um curso de 36 horas, por exemplo, se você assistir 10 horas de aula e atingir a franquia, for desconectado? Então, todo modelo de negócios de ensino à distância, ele é incompatível com as franquias de dados. Por isso que os brasileiros ficaram muito preocupados, e com razão. Não só os youtubers, mas as pessoas mais pobres. Todos nós temos argumentos contra isso, né? Realmente é um absurdo, né? Como a gente estava comentando aqui no começo. É um retrocesso. A partir do momento que a gente sabe que a internet é o futuro, que tudo vai acontecer em ambiente online, quase tudo, né? A gente não pode limitar o acesso das pessoas à internet. A gente está limitando o acesso à educação, à informação, que a informação hoje está cada vez mais ágil, mais veloz. A gente vai parar no tempo. Acho que o Brasil vai parar no tempo de uma vez, né? A gente tem argumentos para combater a franquia. A gente tem uma lei muito importante de 2014 que chama Marco Civil da Internet. É uma lei de direitos da internet. Essa lei diz que a internet é essencial para a democracia. Então, a internet não é só um bem de consumo supérfluo. A gente está falando de algo que estrutura as nossas vidas hoje. A gente vota online, paga imposto online, a gente conhece candidatos, a gente faz cursos online, a gente vê programas de televisão, vê entretenimento, faz negócios online. Então, a gente tem um argumento... Combina manifestações, exato. A gente tem bons argumentos para criar proteções contra a franquia. Acho que a gente vai vencer essa batalha. Por isso que o IDEC tem trabalhado e é importante que todas as mídias discutam esse tema com a população brasileira. E todas as pessoas se envolvam também nesse tema, Exato. Né? Deixa eu agradecer mais uma vez, então, o Rafael Zanata, que é pesquisador em telecomunicações, esteve com a gente conversando desse assunto bem pertinente, bem importante. Vamos continuar antenados, a gente não vai esquecer esse assunto aqui de jeito nenhum. Obrigada, viu, Rafael? Obrigado. Até a próxima. Um ótimo dia para você, viu?